compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E também sou grato, aos meus pais, à minha família, a todos aqueles que me ajudaram e ainda continuam me ajudando. Sou grato também pela vida da Bispa Maria Rosilene. Amém. Por Deus usar ela para me dar mais essa oportunidade. Amém. Sou grato a todos os irmãos que estão aqui nessa tarde, mesmo aqueles que não puderam estar hoje aqui, eu também sou grato. E é que nem o louvor falou, de Fernandinho, tudo coopera para o nosso bem. Pode se sentar, Márcio. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso já está escrito em Romanos 8:28. E eu vejo muitos crentes se desesperando, mas se diz crente, se diz cristão, se diz que crê em Deus, se confia em Deus, mas quando vem a tempestade, vem a prova, se abala. Mas a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo que vier de contrário, esteja acontecendo de contrário à nossa vida ou à nossa família, é para o nosso bem, para o bem daquela família. A tempestade vem não é para nos destruir. O problema vem não é para destruir. Pronto. Teve ontem foi antes de ontem, o ciclone no Rio Grande do Sul. A gente só ouvia na televisão falando de ciclone aonde? Na África, nos Estados Unidos, enfim, lá fora. Mas a gente achava que aqui no Brasil não poderia ter o quê? Ciclone. Até terremoto vai ter aqui também. Só que tudo é no tempo de Deus. Mas isso aí é o quê? É para destruir o povo brasileiro do Rio Grande do Sul? Não, é para o povo acordar a igreja. Porque o povo está dormindo, o povo não está crendo e confiando que esse céu vai se abrir, e o mesmo Jesus que subiu naquelas nuvens é o mesmo Jesus que vai vir nela também. Verdade. Para poder resgatar o quê? A sua igreja. E a igreja não é essas paredes aqui não. A igreja somos nós. Aqui é uma casa de oração. Ele não habita em paredes, ele habita dentro daquele que dá lugar a ele habitar. É dentro do templo que ele fez com as mãos dele, como foi falado nesse instante aqui na palavra sobre Ezequiel, o profeta Ezequiel. Deus disse para ele profetizar, já foi falar aqui. Ele profetizou mediante a voz de Deus. Uns ossos, ninguém dava valor àqueles ossos, estavam secos. Mas aqueles ossos ali não eram ossos propriamente, era a casa de Israel. Era a casa de Israel que estava era a casa de Israel que estava em sequidão. Ou seja, estavam mortos espiritualmente. E ali Deus disse, profeta, profetize, para que esses ossos venham ter nervos, para que esses ossos venham ter carne, para que esses ossos venham ter tendões, e para que o meu espírito entre e dê a vida, o fôlego de vida. Porque o que sustenta o corpo físico é a coluna, é a estrutura óssea. Mas o que sustenta a nossa vida é o Espírito Santo da glória. É o Espírito que habita dentro da gente. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a gente não pode se abalar com nada, porque uma coisa é a gente estar no Egito, outra coisa é a gente estar na terra prometida. Já está dizendo terra prometida, ou seja, tem promessas de Deus na terra prometida. Então o que Deus falou para a senhora, creia que já aconteceu, só que é no tempo de Deus, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. É continuar crendo. A senhora veio de longe, mas a senhora veio o quê? Para uma casa onde é de oração, onde é de Deus, onde é frutífera, onde tem frutos aqui. É aleluia! Frutífera. A senhora pode até dizer assim, poxa, um lugar pequenininho, poucas pessoas, mas Deus não está atrás de lugar grande ou de quantidade. Deus está à procura dos adoradores em espírito e em verdade. Agora não quer dizer que Deus não quer a multidão, não quer dizer que Deus não quer um lugar grande, imenso para habitar o povo, porque aqui também já é promessa de Deus ampliar essa casa de oração, derrubar essas paredes e ampliar. É verdade. E multiplicar, porque ele ainda está o que ele está preparando. Deus, ele está preparando. Como ele juntou osso por osso, nervo com nervo,
a carne, ou seja, ele foi juntando tudinho ali. Bem assim ele faz na nossa vida. Ele vai juntando aqui aqueles cacos, porque nós somos cacos na mão do olheiro, para poder se tornar um vaso, e um vaso de honra na mão dele. Então ele vai juntando, ele vai limpando o que precisa ser limpado, para poder deixar a gente purificado. Bem assim é dentro da casa de Deus. Deus vai tirando aqueles que se dizem de Deus, que se dizem que está aqui para ajudar a mulher de Deus. Então Deus tira. E depois a pessoa diz que aquele irmãozinho era dali da igreja, da bispa, e hoje ele não está mais. Por que foi que aconteceu? Porque o dono da casa separou. O dono da casa fez a limpeza e tirou. E aí esse mesmo Deus que afasta aqueles que não querem nada com o reino dele, é o mesmo Deus que traz novas pessoas, novos vasos para a casa dele mostrar: vocês não quiseram nada, mas eu não dependo de vocês. Vocês dependem de mim. É tanto que eu dependo de vocês que eu trouxe outros vasos de honra para essa casa. Glória. Porque isso já é promessa de Deus aqui nessa casa de oração. Quem não quer dar, quem acha que ela é doida, que ela não é de Deus, enfim, o que pensar dela, pode pensar. O importante é que ela tem que continuar crendo, confiando em Deus como cada um de nós. E Deus é que vai mostrar quem é e quem não é. Porque Deus, ele diz: não é essa vestimenta que está aqui no meu corpo, não é o terno, a gravata que vai dizer quem eu sou. É os frutos que está em mim, que é que vai mostrar quem é o diácono Rangeli, quem é o pregador Rangeli. E não a minha roupa, o meu falar, não. Vocês vão ver Deus na minha vida através dos frutos do Espírito Santo, porque ele disse que você conhece a árvore pelos frutos. Não, começou agora. Não é pelo falar, não é pelo vestir, é pelos frutos. Amém, meus irmãos? Amém. Então a palavra de Deus hoje está no livro de Samuel. Quem tiver com sua espada em mãos. Aleluia. E mesmo que não tiver, mas tem ouvido, né? Porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir. É isso? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, mesmo que não esteja com a espada, mas esteja com os ouvidos atentos ao que Deus quer falar. Pega a cadeira. Falar, não, quer continuar falando que ele já está falando, né? E aí é 1 Samuel capítulo 30. Samuel, primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Seja bem-vinda, meu amado. Amém. Glória a Deus. Ela é da Madureira. Amém. Ela é de Jesus, congrega na Madureira. É isso mesmo. É porque a gente aprendeu errado. A gente diz: eu sou de tal lugar. Não, eu sou de Jesus, eu sou do reino de Deus. Porém, eu congrego em uma casa de oração e uma placa, né? Porque placa não salva ninguém, porém a gente tem que congregar em um lugar que assim Deus está presente, né? Amém. Mas o lugar que ele quer estar presente é dentro de cada um de nós. Ele disse o quê? Vão dizer para vocês: o reino de Deus é ali, é acolá, tá ali ou lá. Não, ele disse o quê? Que o reino de Deus está dentro de nós. Viu? E não ali ou acolá. E eu vejo crentes que nem macaco. Como macaco, mas não é macaco. Entenda, não estou dizendo que nós somos macaco. Como Darwin disse que nós viemos do macaco. Não estou dizendo isso que eu não sou louco, porque eu também não sou macaco. Macaco é macaco, ser humano é ser humano. Estou dizendo como, não estou dizendo que é macaco. Ou seja, fica de galho em galho. A gente fazer uma visita na casa de oração, na obra de Deus, é normal, porque o próprio Deus também precisa levar a gente para outro lugar, porque muitas das vezes naquele lugar onde a gente está, a gente muitas das vezes está despercebido. Deus está falando ali, mas muitas das vezes a gente acha que não é Deus. Então Deus tem que tocar na gente para a gente ir para outro lugar, para poder ali o mesmo Deus só confirmar o que ele já está falando onde você congrega, ou onde eu congrego. Mas não é para tirar você de onde você está.
Deus não faz isso, mas Ele dá a direção e mostra os caminhos quando Ele quer que você já não esteja mais naquela casa de oração. Aí é Deus, não é eu dizer assim, hoje eu vou sair da igreja onde eu congrego e vou congregar aqui onde a bispa está. Não é assim. É Deus que vai me mostrando os caminhos para poder eu pedir a bênção àquele homem ou àquela mulher de Deus. Dizer, olha, para mim aqui terminou. Aqui, mas não terminou a minha missão. Minha missão vai continuar em outro lugar. Porque tem pregadores aí que eles querem segurar as pessoas dentro da igreja. Verdade. E não é dessa. Jesus não ensinou assim. Não. Cada um de vocês que estão aqui tem um ministério. Nós estamos em um ministério. Verdade. Que Deus usou a bispa para poder levantar, mas cada um de nós aqui temos um ministério. Basta a gente buscar entender qual é o mistério ou o ministério que Deus quer com a gente. Porque tem uns que Ele diz que foi para evangelista, outros para profetas, outros para pregar, outros para ensinar, outros para serem apóstolos. Ou seja, Deus já deixou tudo ordenado. Agora Ele quer que a gente venha nele entender qual é o chamado que Ele tem na vida de cada um. Tem uns que é para adorar, né? Falam levita, mas a palavra correta não é levita. Eu já falei, isso aí fala qualquer um, até quem estiver aí do outro lado, que diz eu sou levita. Não, você é um adorador, não levita, porque levita é aquele que é da tribo de Levi. É diferente, não misture, irmãos, as coisas que estão na Bíblia. E olha que uma coisa que eu gosto é de comer Bíblia, é de me alimentar da palavra e pedir a sabedoria do Espírito Santo. É adorador, vocês colocam aí nos panfletos e tudo, levita tal vai estar em tal igreja. Não, não é levita, é adorador. Porque levita é aquele da tribo de Levi, que eles ajudavam no templo, mas não quer dizer que eles não adoravam a Deus. Mas a Bíblia nunca ensinou, ele também ensina dessa forma como muitos vêm ensinando. Levita é uma coisa, adorador é outra. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz aqui, Ziclag, na minha Bíblia está assim o título, Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Quantas vidas estão sendo saqueadas? E como? Pelo inferno. Verdade. Não é verdade? Saqueada no crime, na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, na mentira, na falsidade. É um irmão tramando contra outro irmão. É a paz do Senhor, mas com um punhal já na mão. É abraçando e com o punhal aqui. Só que isso que eu estou falando é espiritual, não é carnal. E aí? Mas diz que é de Deus. E é o que mais está tendo. É irmão matando irmão. Verdade. É pessoas tirando pessoas de dentro da obra de Deus. Só que acha que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo. Deus é menino, Deus é cego, Deus é surdo. E Deus, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é amor, mas Ele é justiça. Outra coisa que estão pregando errado é que Jesus é amor. Jesus é amor. Ou seja, Jesus é amor, então Ele vai aceitar aquele cara ou aquela mulher, aquele homem, aquela mulher na cachaça, porque Ele é amor. Não. Ele quer que aquela pessoa saia da cachaça porque Ele ama ela. Ele quer que aquela mulher saia da prostituição porque Ele ama ela. Mas Ele jamais vai concordar com o que ela está fazendo. Porque senão Ele é mentiroso. E Ele não é mentiroso, Ele é o verdadeiro. Ele diz que o pai da mentira é um só. Satanás, o diabo. Desde o princípio ele é homicida, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Que é tanto que o ser humano, idiota, bobos, ainda botaram em um calendário dia 1º de abril, dia da mentira. Ainda quis colocar, homenagear o diabo, que ele não tem homenagem nenhuma. E aí? E ainda tem pessoas que se descrentem e ainda comemoram esse dia 1º de abril. Começa a mentir, ele diz, não, é uma brincadeirinha, não se brinca não, irmão. Ou você é ou você não é. Ele disse sim, sim, não, não. Verdade. Da glória, então, Jesus a gente tem que estar em alinhamento. Temos que estar em posição diante de quem de Deus. Você não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Você tem que continuar reto e olhando para cima, para o alto. Veja que o porco ele não consegue olhar para o alto, ele só olha para baixo. E tem cristão como o porco, só olha para baixo. Ele não consegue olhar para cima.
Verdade. E a gente tem que olhar para cima, porque o nosso socorro vem de cima, vem do alto. Tem muitas pessoas pregando autoajuda, mas Jesus não ensinou autoajuda. Jesus, ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso socorro bem presente para aqueles que creem e confiam. Glória. Então, esse homem aqui era um menino. Aleluia. Como eu aparentemente sou um menino diante de Deus e diante das pessoas também. Que às vezes olham para mim e dizem que ali não sabe de nada. Realmente, eu não sei nem quero saber de nada. Eu apenas quero falar aquilo que Deus mandou falar. Só isso. Glória a Deus. Amém? E assim diz a palavra, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Veja o que o texto está dizendo. Vou repetir o versículo 2. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos, ou seja, escravos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou. Davi, o que a igreja se angustiou. Quantos de nós não nos angustiamos ou de repente estamos aqui nessa tarde angustiados? Mas o mesmo Deus que tirou a angústia desse homem chamado Davi, esse rei Davi, é o mesmo Deus que tira a nossa angústia nessa tarde. Amém? Amém. Temos que crer e confiar. E Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no diácono Rancheri. Está escrito aí que Davi se reanimou no diácono Rancheri? Não. Está escrito que Davi se reanimou no Senhor, Jesus, seu Deus. Então, igreja, acorda, se anima, se alegra, dê um glória, dê um aleluia. Aleluia! Para ele, não é para mim. Glória a Deus! Eu estou aqui, eu vim de uma forma, mas eu vou sair totalmente. Em nome de Jesus. Eu vou sair totalmente transformado. Em nome de Jesus. Buscar a cura, creia que você já recebeu a cura, porque só o fato de vocês colocar os pezinhos aqui, você já recebeu a cura, porque a palavra de Deus, ela diz que ela nunca volta vazia. Amém? Ah, mas é uma causa na justiça. Pode ser o que for, meus irmãos. Creia que ele já bateu o martelo nessa tarde. Ele já tocou naquele juiz. Ele já foi naquele advogado. Já foi naquele promotor, no desembargador. Enfim, ele foi no inferno. Então, mas ele já decretou a sua vitória. Eu creio. Nessa tarde. Pode você estar aí do outro lado aí nessa live também. Creia. A cura, receba a cura. A libertação, receba a libertação. Em nome de Jesus. O que vocês precisam crer que Deus está fazendo. Eu creio. Jesus. Basta crer e confiar. Porque ele disse: bem-aventurado é os que creem sem ver, do que aqueles que querem crer vendo. A gente tem que deixar de ser cristão Tomé. Tomé só acreditou quando ele viu as marcas. Não foi assim? Foi. Nas mãos de Jesus. Foi. E nós temos que crer sem ver. Porque a fé é o que? É o firme fundamento das coisas que a gente espera, mas que a gente não vê. Olha que tremendo. A gente espera, mas a gente não vê. A senhora está vendo o seu menino? A senhora não está vendo. A senhora está vendo a barriga. Mas a senhora está tendo a certeza, que a fé é a certeza,
que esse menino está sendo gerado no seu ventre, a barriga desenvolveu e a senhora está crendo que ele vai o quê? Chegar nos seus braços. Ou seja, a senhora está esperando, não está vendo, mas a senhora está crendo e vai ver com os seus olhos quão lindo é o seu filho, que é a herança do Senhor. Foi Ele que colocou no seu ventre. Dê glória a Deus a Ele por isso. Quantas mulheres são estéreis? Quantas mulheres querem ter um filho e a senhora está tendo o privilégio de ser mãe? Se a senhora não é mãe ainda ou já é, não importa, mas a senhora está tendo o privilégio de ser mãe. Então, glorifica a Deus. A senhora já é mãe? Mãe que eu digo assim, já tem filhos? Então, já tem, mas a senhora quer ter mais um fruto que vem de quem? De Deus. A herança do Senhor. Pode sentar, minha missionária. Então, Deus, Ele é maravilhoso, minha irmã. Ele colocou uma semente aí. E essa semente não é para a sua derrota. Esse filho é para glorificar o nome dEle na sua vida. Porque aí tem um homem de Deus aí dentro. Creia nisso, um homem de Deus. E já profetize isso. Como já foi dito aqui, antes de eu chegar aqui nesse púlpito aqui, eu estava aqui sentado. Deus usou a irmã sobre Ezequiel. Profetiza coisas boas na vida dele. Ah, esse menino vai ser isso. Não, esse menino é um homem de Deus. Esse é um vaso escolhido por Deus. Porque quem colocou ele no meu ventre foi Deus, através do meu marido. Aleluia! E ele vai ser uma bênção. Ele vai ser não, ele já é uma bênção. Amém? Porque Deus não nos dá nada para a derrota. Ele sempre dá algo para a vitória. E Ele dá para a gente compartilhar. Oh, glória! Esse menino vai ser um homem bendito. Um homem aventurado, bem-aventurado. E feliz aquela que amamentá-lo. Não é assim? Está escrito na palavra. Amém? E aí Davi, quando chegou nesse Ziclag, meus irmãos, ele viu tudo devastado, tudo queimado. Mas veja como o nosso Deus é maravilhoso. Tudo foi o que? Destruído na cidade. Estamos aqui, numa cidade chamada Aracaju, do estado de Sergipe. E em um bairro chamado Santos Dumont. Aí vamos dizer que aqui é Ziclag. A gente chega, está tudo devastado. Mas veja que a palavra de Deus diz que Deus poupou mulheres, crianças, ou seja, todos foram poupados pela mão do grande Eu Sou. Então esse mesmo Deus que protegeu a família de Davi, a família dos guerreiros e soldados de Davi, é o mesmo Deus que está cuidando de cada vida hoje aqui nessa tarde. Não só da vida de vocês, como da família de vocês. Ah, mas está tendo confusão na minha família, na minha casa, está uma devastação. Aqui também estava devastado, tudo destruído. Mas Deus disse, você pode levar Satanás cativos, presos, mas você não vai levar o quê? A vida, a alma deles. Você não vai derrotar a família do meu povo. Ou seja, do meu guerreiro, do meu soldado. Veja que esses homens estavam junto com Davi. Mas quando eles chegaram e viram o quê? Tudo devastado. Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? E agora? Vamos apedrejar a bispa. É assim mesmo. E quantos apedrejam essa mulher aqui dentro? Aqui dentro mesmo, não é fora não, é aqui dentro. Tá cheio. Apedreja em palavras. Fica dizendo o disse-me-disse, que ela é isso, que ela é aquilo, que aconteceu isso e aconteceu acolá. É assim mesmo, pai. Mas cadê a prova? Porque se a gente vai diante de um juiz, tem que ter a prova. Se vai ali na terceira delegacia, tem que ter a prova. Não é só dizer, olha, ele me deu um tapa na cara, ele me xingou, ela me xingou. Não, tem que ter a prova. A nossa prova está onde? Aqui, ó, a palavra de Deus. Quando a gente abre a boca é para falar, não é da gente, é para falar de Deus. Quem crê, crê. Quem não crê, amém.
A gente não pode ser covarde, como muitos estão se acovardando. A gente tem que dizer, ó, não, hashtag a cristãofobia. Porque muitos falam aí sobre a intolerância, mas se esquece que não é a gente que persegue eles, é eles que nos perseguem. Mas a mídia é tão diabólica que ela faz o inverso. E eu não vejo ninguém dizendo assim, hashtag cristãofobia. Mas eu vejo as pessoas falando o contrário. Se você falar de um homossexual, de uma mulher lésbica, aí eles querem lhe processar. Por quê? Porque eles querem continuar na prática do pecado. Mas a gente não está dizendo que eles vão para o inferno. Certo? Tem pessoas que por falta de sabedoria falam besteira. Mas eu não posso pagar pelos outros. Verdade. Eu tenho que pregar o que está aqui na palavra. Ele disse que o efeminado não entra no reino de Deus. Então eu tenho que dizer para o efeminado que estiver do outro lado. Se você é efeminado ou efeminada, você não entra no reino de Deus. Você mude a sua vida. Você deixe de ser, querer ser mulher sendo homem, deixe de ser querendo ser homem sendo mulher. Busque ser o que Deus lhe fez. Ah, mas eu nasci assim. Deus não fez ninguém não, irmão. Ou irmão homossexual não. Ele fez o homem e fez a mulher. Agora ele deu livre arbítrio. Então, vocês estão do outro lado, como nós que estamos aqui temos o livre arbítrio. Eu não posso dizer que vocês vão para o inferno. Mas a Bíblia diz que vão para o inferno. É a Bíblia, é Deus, não sou eu. Eu só sou boca de Deus. Se eu também viver a prática do pecado, se eu ficar mentindo, se eu ficar fazendo tudo contrário à palavra de Deus, eu também vou para o inferno. Eu posso estar pregando aqui para salvar vidas, mas eu posso estar levando a minha para o inferno. E aí? E tem muitos no altar, no púlpito, bem vestido, falando com a oratória, com a homilética, com a exegese, mas podre por dentro. Como Jesus disse, vocês são sepulcros caiados. Vocês são podres. Foi o que Jesus falou. Imagine se Jesus falasse hoje isso. Iam processar ele, iam querer meter ele na cadeia. Como queriam botar na cadeia o pastor André Valadão. Só porque ele estava pregando contra e vai continuar pregando contra o pecado. E ele estava falando dentro da igreja. Ele não estava falando na rua, como eu estou falando aqui, pregando dentro da igreja. Ele estava falando para o povo de Deus. Porque mesmo dentro da igreja tem pessoas ali que ainda estão incubadas, ainda estão ali no oculto ainda. Que ainda não se libertou. Então Deus manda falar, a gente tem que falar. Porque primeiro a palavra vem para mim. Se é uma palavra de conserto, tem que se consertar, é eu. E aí agora eu vou transmitir para vocês. Mas as pessoas estão ouvindo e dizem assim, quem é esse pregador para falar? Quem é ele? Não sou nada. Mas quem está comigo é o Todo-Poderoso. E quando ele manda eu falar, eu tenho que falar. Amém? Então Davi, ele se angustiou. Esses homens queriam apedrejar ele. Então muitos irmãos ficam apedrejando um ao outro. Quantas placas de igreja um fica apedrejando o outro? Vai para uma rede social, em vez de pregar o evangelho, eles querem pregar a placa de igreja. Porque a minha é melhor do que a sua. Porque na minha tem cura, na sua não tem. A minha tem prosperidade, a sua não tem. Mas o Deus, ele é um só. É o mesmo Deus da prosperidade e da cura é um só. Não tem vários deuses, é um só. Mas ficam essa briga. Agora eu não vejo uma pessoa do candomblé falando mal da outra do candomblé. Ele se une, igreja. O que está faltando na igreja de Cristo é a unidade, a união, rapaz. Não é estar um disse-me-disse porque eu prego melhor, você prega pior, porque a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. A igreja não é nem minha nem sua, a igreja é de quem? De Jesus. Temos que parar com isso, dizer, a minha ovelha não é sua ovelha. Para ser sua ovelha ou ser minha ovelha, vocês, eu tinha que ter ido para uma cruz, derramado meu sangue naquela cruz. Aí sim eu poderia dizer, vocês são minhas ovelhas. Porque eu sou ovelha também. Eu sou pregador, mas eu sou ovelha de Jesus. Porque eu vou dizer que é minhas ovelhas? Não. Jesus, ele permitiu aquele homem, aquela mulher conduzir as ovelhas que é dele. Veja que Salomão, com 16 anos,
foi sábio. Jesus disse o que para ele? Peça o que tu quiseres. Ele pediu sabedoria. Então que a gente nessa tarde venha pedir a Deus sabedoria. Porque a gente tem na sabedoria, a gente tem a cura. A gente tem na sabedoria, a gente tem o que? A prosperidade. Nem precisa pedir a cura. Tem na sabedoria. Porque a sabedoria é quem? É Deus. E quem dá é Ele. A inteligência não. A inteligência a gente já nasce com ela, só vai desenvolvê-la. Mas a sabedoria não. A sabedoria tem que, olha, comer. Tem que comer a palavra de Deus para poder ter a sabedoria. Tem que mergulhar nessa palavra que traz a salvação. Tem muitos crentes desnutridos, igreja. Desnutridos espiritualmente. Estão se alimentando aí de qualquer coisa, que já estão, olha, parecendo uma mulher grávida, que nem essa irmã está grávida. De tanta porcaria que está comendo, e está crescendo o bucho. Mas o bucho aqui, olha, mental, na alma amargurada. 20 anos de crente, 30 anos, 50 anos, 10 anos, mas não muda, continua a mesma coisa. E essa palavra é mentirosa, meus irmãos? Como é que eu era um drogueiro, que eu nunca fui drogueiro, mas eu estou dando um exemplo. Eu fui roqueiro. Aí eu era roqueiro, metaleiro, da pesada, mas nunca baguncei, sempre curti ali o rock, nunca botei tatuagem no meu corpo, pince, nunca bebi de estar bebendo, não, só gostava de ouvir o som, porque tem muitos que fazem essas coisas, bebe, faz tanta loucura, se droga. Eu nunca me droguei, graças a Deus, só gostava de ouvir o som. Aí eu me encontrei com a palavra, que é Jesus. E essa palavra não me transformar e eu continuar batendo cabeça, porque quem é roqueiro bate cabeça. A dança do roqueiro é bater cabeça. Não é forró que vai dançar o corpinho aqui, né? Um exemplo. Então, eu fui transformado e ainda estou sendo transformado. Porque aquele que disser que já é transformado é mentiroso. Porque a cada dia nós temos que se converter. A cada dia temos que melhorar. A palavra ela está sendo falada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então esse povo aqui queria matar esse homem. Mas veja, os soldados que já vinham de uma guerra, de uma batalha carnal e ao mesmo tempo espiritual, porque o demônio aqui estava por trás. Às vezes a pessoa vai ler o Antigo Testamento e não entende que no Antigo Testamento também os demônios agiam. É porque no Novo já foi mais do que esclarecido os demônios, por causa de Jesus, porque Jesus tinha que cumprir a lei e os profetas. Então ele ficou aqui em oculto, escondido. É tanto que hoje a Record está transmitindo a série aí, e hoje as pessoas estão tendo um entendimento melhor de quem estava agindo por trás, que é o diabo. Então aqui era o diabo agindo na vida de quem? De Davi, porque o diabo fez de tudo para o bobão perder a bênção de Deus, o reinado, que foi quem? Saul. Saul não honrou a Deus, porque a diferença desse homem aqui, Davi, para Saul era o quê? Que Saul ele amava o trono, mas Davi amava a Deus. Então que a gente continue amando a Deus, porque quando a gente ama Ele sobre todas as coisas, você pode estar passando o que tiver, mas você tem ânimo, você tem paz, você tem alegria. Às vezes você está sem o dinheiro, aparece o dinheiro. Eu sou prova disso. Eu estava sem dinheiro, mas alguém foi lá e disse: eu vou abençoar esse homem, eu nem conheço. Falou para uma irmã: eu vou abençoar ele. E ainda eu disse à irmã: eu faço o meu trabalho, a minha missão não é por dinheiro não, mas dentro da palavra de Deus, já que Deus tocou no coração dessa pessoa e ela quer ajudar, amém. Dentro da palavra de Deus, o próprio Jesus ensinou que o obreiro, ele é digno do seu salário, ele é digno do seu alimento. Mas eu não fiz algo por essa pessoa, pela família dessa pessoa, para ter dinheiro. Eu fiz porque a missão que Deus colocou dentro de mim, quer que eu faça. É para orar, vamos orar. Se é para pregar, vamos pregar.
Se é para colocar a mão, vamos colocar. Se é para repreender os demônios, vamos repreender em nome de quem? De Jesus. E aí essa pessoa disse, não, mas eu vou abençoar. E abençoou. E ali eu agradeci a pessoa, agradeci a Deus. Então Deus, Ele sabe como trabalhar a nossa vida. A gente não pode se desesperar, meu irmão. Às vezes a irmã aí, de repente está preocupada. Um exemplo, eu estou esperando esse menino, o que vai ser? A roupa, isso, aquilo. Fique em paz, minha irmã, porque Deus já preparou tudinho para esse menino abençoado aí. E para a sua vida e para a sua família. Aleluia. Tem que crer, tem que confiar, porque a gente vem nu e volta nu, igreja. Mas mesmo a gente vindo nu, já tem uma roupinha aguardando a gente. Já tem um quartinho cheirosinho aguardando a gente. Então veja como Deus é maravilhoso na nossa vida. Usa pessoas que a gente nunca viu, nunca imaginou que ia nos ajudar. Essa mulher que me ajudou, nem sei quem é a mulher, não conheço. Ela mora em Santos. Mas Deus tocou, ela viu Deus na minha vida. Aleluia. E ali Deus disse, você vai honrar meu servo. E ela honrou. E aí, mas aí eu estou contando isso para me engrandecer jamais. Eu estou apenas dando testemunho para vocês verem como Deus age na nossa vida. Quando a gente faz a obra dele com amor. Aí sim, aí entra agora o amor. Porque o povo, Jesus é amor, ele é amor, mas ele é justiça. Mas o obreiro, porque eu sou obreiro, mesmo sendo um diácono em preparação para o pastoreio, mas eu sou um obreiro, porque o obreiro é aquele que trabalha para a obra de Deus. Só que tem pessoas trabalhando para a bispa. Não é trabalhar para a bispa, é trabalhar para o reino de Deus, porém eu vou ajudar a bispa. Mas se eu digo que estou ajudando a Deus, mas ajudando ela, eu vou esmurecer, eu vou decair, eu vou desfalecer. Verdade. Mas se eu olho para Deus, não tem como eu desfalecer. Davi, o que ele se entristeceu, mas por que ele se entristeceu? Porque ele é ser humano e carne e osso como nós. Mas, continuando a palavra, versículo 7, tem um subtítulo: Davi livra os cativos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi a bispa, está dizendo aí a bispa, ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor. Repare, olha a oração do homem. Ele perguntou ao Senhor: eu posso perseguir o bando? Eu vou poder alcançá-lo? Agora veja a resposta do Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então o mesmo Deus que deu essa ordem a Davi é o mesmo Deus que está libertando tudo aquilo que estava amarrado na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele disse que ia ser libertado tudo. E quem falou? O Senhor. Quando Ele fala, Ele cumpre. Eu não posso ficar com medo. Eu não vou falar isso, eu não vou falar aquilo. Mas não sou eu que me responsabilizo. Eu posso ser envergonhado, igreja. Mas o nosso Deus, o meu Deus e o nosso Deus nunca foi e nunca será envergonhado. Verdade. Porque o que Ele fala, Ele cumpre. Só que o tempo não é nosso, o tempo é dele. Então veja que para a gente fazer algo, temos que consultar quem? A Deus. O que vocês forem fazer, consulte a Deus. Não queira fazer do seu pensamento, porque alguém disse. Não, vai ter alguém que Deus vai usar também. Para dizer, olha, Deus mandou lhe dizer assim, faça assim. Mas antes dessa pessoa chegar até a gente, Deus já fala com a gente. Ele só vai usar os vasos para confirmar, porque muitas das vezes fica com a dúvida, fica achando que é coisa da cabeça. Será que foi Deus? Então, como Deus já conhece o coração, foi Ele que fez o coração da gente, e mais semelhança, fique em paz, minha bispa. E aí, Davi consultou, e bem assim a gente tem que consultar a quem? A Deus. Para que depois a gente não faça do nosso jeito e a gente venha o quê? Quebrar a cara. E se decepcionar. Quantos relacionamentos aí as pessoas estão se decepcionando? Porque quer ir com sede ao pote antes do tempo.
não sabe esperar o tempo. Veja que luta essa mãe está enfrentando aí, a cada dia, esperando a herança do Senhor, a bênção. É enjoo, é para dormir incomoda, enfim. Então ela sabe o que ela passa, porque é um processo. 9 meses. Deus, ele já disse o que ele quer comigo e ainda está dizendo. Mas é o propósito que ele tem comigo. Mas para eu chegar ao propósito que ele tem comigo, eu tenho que passar pelo processo. Para poder chegar ao que? A bênção. Então tem o processo, repara, o processo, a sementinha no ventre, e aí vai germinando. Para chegar ao propósito. O propósito é o que? Já o feto, ou seja, todo constituído para ser o que? O ser humano completo. Para depois ele vir para fora. E aí é o que? A bênção. É o fruto. Então, bem assim aconteceu na vida de quem? Desse homem de Davi. Ele estava ali, chegou ali com aquela bagunça. Mas o Deus que transforma a maldição em bênção estava na vida de quem? De Davi. E Deus também quis provar Davi diante dos próprios soldados dele, que queria o quê? Apedrejá-lo, pegou a pedra para lançar nele. Teve uma mulher na Bíblia que também quiseram apedrejá-la, não foi? Porque pegaram ela em adultério, não foi assim? Mas porque o cidadão não estava lá também? Já que ela foi pega em adultério, tinha que estar os dois, porque só estava um. Veja como Deus trabalha, né, igreja? Só estava a mulher. Mas ela adulterou só? Não. Tinha alguém para ela, tinha um homem, cadê o homem? De repente ele estava até ali também no meio com a pedra, querendo matar, mas já tinha tido algo com ela. Mas Jesus disse o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Não. E por que vocês querem atirar no diabo, querem atirar na bispa ou em qualquer irmão? Se Jesus não ensinou assim. Ele disse o quê? Mulher, cadê os teus acusadores? Eita. Ela disse, ninguém se encontra aqui. Nem eu vou te julgar, te acusar. Vás, E não pega. seus pecados estão perdoados. Vás e não peques mais. Ou seja, tenha uma nova vida. Tenha uma transformação a partir de hoje. Porque é eu que estou transformando o seu coração, a sua vida. Muitos olharam para você torto. Agora eles vão ter que olhar para vocês como uma mulher santa, uma mulher separada da imundície. Você era da imundície, agora você é da pureza. Você agora é do reino de Deus. Oh, glória. E essa mulher acompanhou ele até o fim. E quantas mulheres estão também nesse momento acompanhando esse mesmo Jesus, caminhando, galgando, fazendo a obra de Deus. E tem homens criticando as mulheres, dizendo que a mulher não pode ser pastora. Agora, onde ele viu isso na Bíblia? Por quê? Pastor é o homem. Mas vai chamar a mulher de pastor? Tem que chamar a mulher de quê? De pastora, se é feminino. Jesus nunca discriminou as mulheres, porque esses pastores que se diz teólogos, se diz isso, se diz aquilo, fica dizendo que a mulher não pode ser pregadora. Me desculpe vocês aí do outro lado, o pastor, quem for. Vocês são bobos, vocês são idiotas. Por quê? Porque Jesus não falou isso. Por que vocês querem falar, se Jesus não mandou? Agora me mostre na Bíblia onde está escrito, ou diga que Jesus disse assim. Não disse, irmão. As mulheres sempre ajudaram Jesus. As mulheres sempre ajudaram até Paulo. Está aqui escrito, as mulheres que ajudaram Paulo. Aí tem muitos homens aí fracos, frouxos. Você mesmo que está aí do outro lado, que se diz que é pregador, quer ser é frouxo. Muitas das vezes. A mulher, se não for a mulher para segurar ali o barco juntamente com Jesus, você se afunda, rapaz. Então baixa a bolinha. Aleluia. Entendeu? É assim. É tanto que Deus não fez o homem para poder parir. Foi a mulher, porque senão ele não ia aguentar não de tanta dor. E aí, eu estou mentindo, estou falando coisa de outro mundo, é desse mundo. Mas querem criticar as mulheres.
E as mulheres sendo usadas e fazendo a obra de Deus muito melhor do que muitos homens aí que tem teologia, que tem anel no dedo, e a mulher ali na humildade, pedindo a Deus a sabedoria para poder fazer a missão dele. Veja que até na cruz Maria estava lá. E ele disse o que? Mulher, cuide aí do seu filho vai cuidar de você, João. Ou seja, ele quis dizer o que? Eu não sou seu filho. Eu sou o seu Deus. E ela reconheceu ele como Deus, mas a religião fala o contrário. Diz que ela é a maioral e ele está lá no chão. Não existe isso. Antes dela nascer, ele já era nascido, ele já existia. Agora ela é uma mulher agraciada, uma mulher abençoada, que todos nós temos que reconhecer isso. Não é apedrejar Maria, é ver ela com os bons olhos, porque quem escolheu ela foi Deus. A dedo assim, é essa que vai poder o Espírito passar a sombra e ser gerado o meu filho, Jesus, o Deus Filho. Mas muitos querem criticar ela, querem falar mal dela. Não. Ah, mas ela foi virgem até a morte. Mentira, porque na Bíblia não está dizendo isso. Na Bíblia está dizendo que ela fez o propósito de Deus, cumpriu juntamente com José, mas depois ela coabitou com o seu marido, ou seja, foi ter sua relação com o seu marido e gerou 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Mas a religião fica pregando que não está na Bíblia. Então, voltando aqui para a palavra, Davi ali foi e consultou a Deus, e Deus disse o que era para ele o que? Perseguir aquele bando. Então Deus está dizendo o que? Meus filhos, antes de vocês fazerem alguma coisa, tomar uma decisão, me consulte. Desça, coloque a boca no pó e veja o que é que eu quero para vocês. Muitos aqui, muitas das vezes, vêm aqui com alguma dúvida: será que eu faço isso? O que é que eu faço? Será que eu vou para ali? Eu não vou? Mas Deus está dizendo essa tarde: antes consulte a mim, como meu servo e meu filho me consultou, Davi. E continuando diz: partiu pois Davi, ele e os 600 homens. Veja que Davi estava com 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam a passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio. Veja, eles acharam no campo, nessa caminhada que Deus disse que ele podia perseguir, um homem egípcio, ou seja, do Egito, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Veja, muitas das vezes os irmãos querem o quê? Dá vinagre ao outro irmão, dá o fel ao outro irmão. Porque Davi poderia dizer assim: esse homem é egípcio, ele é do Egito. Faraó fez o povo de Deus escravo no Egito, torturou o povo no Egito. Então esse homem vai ser agora o quê? Torturado. Porque eu sou hebreu. Mas ele fez diferente, igreja. Nós temos que ser cristãos, crentes, homens e mulheres diferentes, porque ele chamou a gente para diferente. Ele disse que a diferença está lá em Malaquias, capítulo 3, se eu não me engano, é 4, eu sei que está escrito, versículo 16. Que há uma diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve. Eu quero ser o que serve e quero ser o justo, mesmo sendo pecador, porque todos nós somos pecadores, porém não podemos viver na prática do pecado, é diferente, mas pecador todos somos. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, está lá na primeira carta ou epístola de João. Então Davi encontrou esse homem, mas veja que ele estava com 600 homens e 200 ficaram para trás, só sobraram 400. Quantos estão ficando para trás? E a gente marchando, e a gente prosseguindo com quem? Com Deus. Porque aqui também se trata da obra de Deus, essa palavra aqui. Tem muitos ficando para trás. E muitas das vezes aqueles que ficavam o quê? Com inveja, criticando,
quer se vestir melhor, quer pregar melhor, só ele que sabe isso, sabe aquilo, só ele sabe ensinar, só ele sabe falar em línguas. Mas aí aquela pessoa foi e continuou olhando para Jesus. E chegou o tempo dele ou dela de glorificar a Deus mais ainda. E aquele que ficava detonando, que ficava falando, ficou retardatário, ficou para trás. E agora ele tem que sentar para aplaudir aquele que está à frente. Mas não para mostrar que esse que está à frente é melhor do que ele porque ficou atrás, não. Só para mostrar que o mesmo Deus que era na vida dele é na vida do que continuou. Porque Deus é na vida de todos. O mesmo Deus que rege a minha vida, rege a você. Eu falei para uma missionária. Ela disse, eu tenho um dono. Eu disse, certo. O mesmo dono seu, o mesmo dono meu. O mesmo Deus seu, o mesmo Deus meu. Agora se você estiver buscando outro Deus, eu estiver buscando outro Deus, é outra história. Mas o mesmo Deus que você está buscando, eu estou buscando. Então eu falei isso para ela. Então é isso. Se eu não posso ajudar, que eu não venha atrapalhar a vida de ninguém. Esses homens, porque estavam cansados daquela batalha. Quantos crentes estão cansados? Mas por que estão cansados? Porque querem fazer a própria vontade. Quer caminhar da forma que quer e não da forma que Deus manda caminhar. Quer fazer as coisas do jeito dele, então só vai dar errado, vai ter cansado. Porque a Bíblia não é mentirosa, irmão. Jesus disse o quê? Ele disse o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vejo o crente dizendo que está cansado. Então esse Jesus que esse crente está buscando não é o Jesus que falou isso. Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ainda ele disse que o jugo dele é o quê? É leve, não é pesado. Aí vai lá para a carta de Pedro, ele diz o quê? Lançando toda a sua ansiedade sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. E porque tantos crentes, seres humanos, estão vivendo a ansiedade do século 21. Tomando remédio, tarja preta, cristão. Não é nem quem não é cristão, é quem é cristão. Dependente de remédio químico, dependente de psicólogo, de psiquiatra, disso ou daquilo. E essa palavra não funciona não, é? E aí, essa palavra é o quê? É mentira. É a palavra viva que penetra na medula, no mais íntimo do nosso ser. E ela corta dos dois lados. E como é que não funciona? Agora eu estou dizendo aqui que a gente não tem que ir a um psicólogo. Eu estou dizendo que a gente não tem que ir a um psiquiatra. Eu estou dizendo que a gente não pode tomar um remédio jamais, que eu não sou louco. Porque Deus deixou a medicina. Mas eu estou dizendo que está indo contra a palavra de Deus, dizendo ser o que não é. Dizendo que está crendo em Deus, que está com Deus, mas está ansioso. Se ele mesmo diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, cada dia tem o seu próprio mal. Mateus 6, 34. Aí o 33 ele diz o quê? Buscai primeiro o meu reino, a minha justiça. A gente está buscando, né, o reino dele, a justiça dele, estamos aqui. E as demais coisas ele acrescenta. Voltando um pouquinho, Mateus 6, ele diz o quê? Vocês estão que nem o quê? Os ímpios, ou seja, aqueles que não acreditam, os incrédulos. Preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. Então tem muitos assim, preocupados com o que vai fazer, mas não se preocupa em se render a Jesus, em se consultar a Deus, para saber o que é que Deus tem para ele ou para ela. Quer fazer as coisas do jeitinho dele ou dela. Que pregador enjoado, que palavra enjoada. Tem muitos aí massageando, igreja, a cabeça de muitos aí. Só tá olhando para aqui, ó, o bolso, o bucho, engordando, calando as ovelhas. Só quer saber do dízimo e da oferta, e pouco me lixe para aquela alma. Foi assim que Jesus ensinou, foi? Não. Jesus ensinou a gente a cuidar das ovelhas, não foi fazer o contrário.
Tem que ajeitar aí agora. Tirar do... que agora saiu o fundo. Então, ficam só pensando em o quê? Em si.